Olá, vou tentar chamar a Tereza aqui de novo, gente. Tereza, estou te enviando aí a solicitação, vê se vai aparecer para você. E para mim, porque eu estou te aguardando. Olá, Foi. agora foi. E Acho aí, que tudo tinha bem? nomes aí no Instagram. Boa, pessoal, desculpa a A gente está interferência. aprendendo, tá, gente? É. Então vocês não ficam assim que a gente está aprendendo. E Vamos aí, Tereza, fala um pouquinho de você, que a gente vai se conhecer aqui ao vivo e falar tudo ao vivo aqui agora. Isso, exatamente. Eu sou analista de crédito em uma financeira e trabalho com análise e elaboração de projetos, né? E conhecendo a Eliselma, a gente topou esse desafio de trazer um pouquinho sobre o que você veio buscar no mundo, né? E qual o seu projeto no mundo, a partir dos nossos talentos, das nossas habilidades, das nossas profissões, né? Uhum. Você fala um pouquinho dessa questão aí da análise que você faz aí de empresa, como é que é? Essa é análise de negócios, né? A gente, por exemplo, visita um empreendedor, verifica os pontos fortes do empreendimento, quais são as fragilidades, os pontos de equilíbrio. Trabalhamos com a linha de crédito, né? Microcrédito para empreendedores. E, Uhum. às vezes, o empreendedor nem está precisando de uma linha de crédito, às vezes é só questão de equalizar o ponto de equilíbrio, né? Suas despesas, as suas receitas, é isso. Seria uma orientação para quem tá empreendendo? É uma orientação para a tomada de crédito consciente, né, Liselma? Não chegar captando crédito por uma emergência, mas um crédito consciente, um que venha potencializar ainda mais a vida do empreendedor. Entendi. É uma empresa privada, essa que você Sim, trabalha? é uma empresa privada. Tá. Ela presta, deixa eu ver se eu entendi. É uma empresa privada que presta serviço de informações e orientações para pessoas que querem empreender, É, para que elas invistam com, com a consciência. Não assim, tipo assim, eu vou pegar um um empréstimo, dinheiro, né? um empréstimo, mas eu não sei exatamente o que fazer. No caso, a sua empresa daria um norte para essa pessoa, é isso? A empresa que eu trabalho, ela trabalha diretamente com a linha de crédito. Essas orientações a gente já faz já como uma bonificação para o empreendedor, né? Mas basicamente a gente Hum, trabalha com a linha de crédito, os microcréditos. entendi. Legal, é legal, porque às vezes a pessoa, às vezes não, acho que até a maioria, né, que busca o crédito, às vezes ele É, busca um tiro no escuro, ele não sabe exatamente como ele vai usar investir aquele o- dinheiro que ele pegou naquele empréstimo, né? É é, interessante, legal. Então, vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou Eliselma, estou psicanalista, analista corporal. Eu ainda sou CLT também, trabalho a parte do dia numa empresa pública, sou funcionária pública, e a parte da noite eu faço atendimentos online, presencial, quando a pessoa quer presencial, e aos sábados, né? Tem um grupo no WhatsApp também, onde eu procuro ajudar as pessoas que
buscam crescer, que querem ajuda, que quer clarificar alguma ideia que ela tenha de negócio ou da vida mesmo. Eu ajudo, né, as pessoas que querem, né? E esse grupo já tem mais de, acho que a gente está com umas 85 pessoas. A maioria delas eu já conversei, né, individualmente. Não conversei é porque não quiseram. Então, uma das coisas que eu converso, né, é a questão que eu coloquei hoje, sobre o que você veio fazer aqui. Né, que as pessoas, geralmente, elas se perdem no meio do caminho aí, no meio de tantos afazeres, né? E elas ficam meio que perdidas, e quando a gente perde o rumo mesmo da vida, né? É como se a gente vivesse num lugar e não visse nada. Para onde eu vou? O que eu faço? Por onde que eu começo? Uns é porque não tem nada para nenhum indício de como fazer isso. Outros já é porque tem tanta coisa, não sabe por onde que começa. Fica perdido por ter muito, outros perdidos por não ter nada. E quando eu falo assim, não é financeiramente, né? É de sonhos, de ideias, de valores, né? E nessa hora eu entro ajudando a pessoa a pensar sobre isso. Porque cada um de nós viemos aqui com um propósito, né? Com um objetivo. A gente não veio aqui nessa terra simplesmente por vir. A gente veio aqui para fazer algo, e esse algo não é qualquer coisa. É uma coisa importante, que vai gerar impacto não só na minha vida, mas principalmente na dos outros. Então, isso é uma responsabilidade muito grande que foi confiada a nós e que nós temos a responsabilidade de desempenhar isso. Então, eu vou dar o exemplo de uma das pessoas que está lá no grupo, que ela, depois que eu conversei, ela postou no grupo o resultado dela, o encontro dela com o propósito. Eu achei assim super legal, porque o dia que eu conversei com ele é um rapaz, né, um jovem, um homem. O dia que eu conversei com ele não sabia esse propósito, e eu fiz essa pergunta. Eu falei, qual é o seu propósito? Né? E aí ele ficou perturbado na hora da pergunta, porque ele não sabia de jeito nenhum e ele queria a resposta naquela hora. Eu falei assim, você passou anos esquecido disso. Então não tem como você lembrar disso agora. Então você vai buscar. Você vai buscar no seu dia a dia. Você vai estar atento a detalhes e os detalhes vão mostrar para você, porque a resposta eu não sei qual é. O meu propósito eu sei, que é fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Ajudar pessoas, falar com pessoas, fazer elas se reencontrarem. Esse é o meu propósito. Eu me sinto bem fazendo isso. E aí ele ficou perturbado porque ele queria encontrar, e ele queria encontrar na marra, na força. Falei, você não vai encontrar assim. É um particular que alguém falou para você, e foi só você e essa pessoa. Assim como o meu foi só comigo e essa pessoa. O do outro foi só com ele e essa pessoa. Então ninguém vai saber te responder, a resposta está em você. E passou uns dias e ele me mandou uma mensagem, assim, maravilhado, porque ele tinha descoberto esse propósito e ele queria falar. Só que eu não vi na hora, né? E aí, depois que ele mandou, me contou tudo via telefone. Ele nem mora no país, ele é daqui, mas mora em outro país. E ele falou assim, mas eu preciso falar com você hoje, eu não tinha horário. Nesse dia eu fiquei com ele assim até 11 e pouco da noite conversando, que ele tinha necessidade de falar. E aí ele falou que ele estava trabalhando num lugar, como se fosse um salão de luxo lá no país que ele trabalha, um salão conhecido, e ele estava ouvindo uma história de uma pessoa, de quando a pessoa tinha iniciado a carreira dela, na questão, acho que era até de salão mesmo. E ele falou que ele começou a como se fosse sonhar com aquilo.
E ele trabalhando, fazendo a limpeza, né, do lugar, do local lá, que ele já faz nesse salão. Há muito tempo ele já trabalha lá fazendo isso. E aí ele falou que ele começou a se imaginar num salão que fosse dele. E ele via riquezas de detalhe, o nome do produto, como que ele fazia a limpeza, a conversa que ele teria com os clientes na hora que ele estava atendendo. E ele falou que foi tão profundo, ele viajou tanto ali no insight que ele teve, que quando ele voltou assim, ele falou que ele esqueceu aonde ele estava. Foi muito legal o jeito que ele falou, assim, muito mágico assim, o jeito que ele falou. Ele falou assim, olha, eu não consigo descrever o que eu senti e como que isso aconteceu. E para mim, assim, foi muito gratificante, porque ele ficou maravilhado, e depois eu falei, aí depois eu conversei com ele, perguntei para ele, e o que você pretende fazer com essa descoberta? Porque tem que ter uma ação, né? E aí ele falou assim, eu já fiz. E aí ele me mandou o print da tela do computador, do curso que ele tinha se inscrito, e depois ele mandou uma foto de uma pessoa, ele já cortando o cabelo da pessoa, e assim, e fez. E foi muito legal. Aí ele postou, aí eu pedi ele, posta no grupo para motivar aqueles que acham que não pode, que não vão encontrar. Isso. Então, foi muito legal, muito gratificante. Depois dele veio outro que falou também. E isso que motiva, né? Ver o resultado do outro. Verdade, Eliselma. E às vezes o propósito corre atrás da gente e a gente não, de A gente primeiro corre dele. acordo, é algo tão próximo, tão intrínseco na vida da gente que a gente acha, não, eu não quero isso. Eu não acho que isso seja o meu propósito, né? Por exemplo, para mim é muito fácil eu trabalhar com elaboração de projetos. Mas assim, Uhum. desde a minha infância, projetos me perseguiam. E foi à medida que fui amadurecendo e fui caminhando na vida profissional, não saía de mim projeto, né? E depois eu disse, menina, elaboração de projeto é o meu propósito de vida, né? Porque às vezes eu ouvia tanto projetos dos outros que eu identificava rapidamente onde estava a falha do projeto do outro. E isso é um propósito, porque é através da minha curadoria que eu ajudo o próximo, né? E é algo que está ali toda hora, a todo momento. Então, às vezes, você tem tanto daquilo em sua vida que você acha que não é. Ele trabalhava Uhum. nesse salão de luxo, né? E o insight foi tão forte que ele, né? Que ele nem disse, ele nem sabia onde estava, né? Como foi Muito que você bom. descobriu o seu propósito, Elisama? O meu propósito é descobrir. Na verdade, é isso que você falou. Ele sempre estava perto de mim. As pessoas sempre falavam assim: eu gosto tanto de conversar com você, eu gosto tanto do que você fala, assim, as palavras, você tem um jeito de falar. E para mim era normal. E aí, eu sempre gosto muito de falar de Deus, né? E as pessoas que eu convivo também gostam, né? E aí, sempre que vem um problema, ele é a solução máxima de todas as coisas, então flui, né? E aí, para mim, era uma coisa normal. E aí, eu fui fazer a faculdade, eu fiz faculdade de enfermagem, eu sou enfermeira, e na faculdade teve a matéria de saúde mental. E eu me encontrei nessa matéria. E eu conversei com a professora no final do período, ela dava aula assim divinamente, né? Ela falava com muito propriedade pelo que ela transmitia. E aí eu conversei um pouco com ela, né, sobre especialização e tal, ela foi me conversando. E quando eu terminei a faculdade em 2018, 2019 eu comecei a fazer a especialização em psicanálise, terminei, já emendei na análise corporal, porque uma coisa ajuda, dá apoio à outra.
E comecei a fazer. Comecei a atender, né? A princípio, eu comecei a atender as pessoas que me buscavam e que precisavam conversar. Não, conversar. E eu era obrigada a atender também pelo curso, né? Era uma exigência. E eu comecei a atender, lá eles falavam projeto piloto, né? Tinha que ter o paciente piloto. Então, era o mínimo de 3, tinha que ter. E eu comecei e vi que deu certo, o conhecimento que eu adquiri, eu aplicava e via que dava certo, e eu fui modelando para o meu jeito. Quando eu me formei, eu já não tinha que fazer só do jeito que a faculdade, que a instituição me ensinava, mas eu podia modelar e fazer do meu jeito, porque agora eu sou formada, então eu faço do meu jeito. Eu modelei. Então, eu acredito que as pessoas com as quais eu converso, elas conseguem se encontrar, algumas não conseguem sair do lugar porque ou não é o tempo dela, ou ela não quer, né? Porque todas que querem, conseguem mudar. Conseguem sair ali daquela situação que está há muitos anos, aquela situação difícil, elas conseguem mudança, né? Eu não sei se a dona Berenice está aí assistindo, eu vi ela passando aí. Ela foi uma das últimas agora que eu andei atendendo. Ela é uma pessoa, ela já é idosa, ela tem uma certa idade, e ela tinha uma mentalidade quando eu atendi ela. E agora, nas postagens do grupo, na interação dela, eu já percebo a mudança de mentalidade dela, já é outra. Então, isso para mim é muito gratificante, né? Eu fico olhando assim, eu dou parabéns para eles no grupo, e eu coloco coisa para eles fazerem, e eles fazem. Hoje eu lancei um desafio, eu falei assim, ó, a partir de hoje cada um vai postar um conteúdo aí. Eu quero provar para vocês que todo mundo que está aqui no grupo tem conteúdo para dividir. Todo mundo tem capacidade, tem um aprendizado, tem uma vivência. E o primeiro que postou foi um menino de 18 anos. Ele postou hoje. Muito legal. E é muito legal. Olha ela aí, ó, Berenice. Sim, ela colocou lá. Então é muito legal ver as pessoas mudarem, pararem. As prisões, somos nós nos colocamos dentro da prisão e ficamos segurando a chave. Isso. Tranca, ficamos com a chave na mão. Eu falo, a chave está na sua mão, é só você abrir. Aí ensina elas a abrir, pronto. É muito gostoso. Então é isso. Então, eu e a Helenilza, a gente vai falar muito de propósito, né? É interessante, Berenice, que quando eu fazia quando eu fazia ciências biológicas, que é a minha formação, eu acho que verdadeiramente a gente só se encontra na sala de aula quando começar a transbordar na vida do aluno, começar a ensinar, né? Minha formação é ciências biológicas, mas o meu caminho sempre foi guiado para a vida financeira. Então, eu tenho 12 anos numa financeira. E quando você está na universidade, a gente escuta muito falar dos professores que fazem a diferença na vida dos alunos, né? E só quando a gente começa a compartilhar o conhecimento é que começa verdadeiramente o aprendizado, o transbordo na vida do aluno. Aí modifica o aluno e nos modificamos também e evoluímos. Né? Exatamente. Quando a gente doa, quando a gente gera o valor, né, a gente doa, a gente recebe. Né? É bem... O Fabiano falou que ainda hoje não se encontrou na sala de aula. É difícil, Fabiano. Qual a sua matéria, Fabiano? Deixa ele responder aí. Pessoal que está assistindo aí, que tiver perguntas, põe perguntas aí pra gente. O que vocês querem saber da gente? Do nosso nicho? Ou da vida de vocês, a gente responde também.
pelas nossas vivências, é claro. Isso. Então, tem várias pessoas aí participando do grupo. Tem a Irla. A Irla botou que ela está parada no lugar. O que eu falei das pessoas que não querem mudar, A questão elas do vão ficar, estagnado, né? Ah, ele é fica de estagnada. letras, ó. É. Deixa eu só ligar aqui no Tem que computador. deixar o transbordo acontecer. O que é o transbordo? É você A falar pessoa. a mensagem que está no seu coração. E o que é essa Uhum, mensagem que está em seu coração? É como a gente estava falando, eu e a Eliselma, é algo que está tão presente em sua vida que você às vezes não valoriza. Porque você procura exatamente. algo fantasioso e é algo que está ali na sua retina, que está no seu dia a dia. Que observe o que mais as pessoas lhe pedem para você fazer. Aí onde mora a dica do encontro com o seu propósito. Às vezes a pessoa pede tanto aquilo a você que, que tem uma pergunta, Eliselma, eu não estou conseguindo ler. Às vezes a pessoa É, pergunta tanto, tanto, que é que é o seu propósito. Ali é você em ação. É só você deixar o rio fluir. a Vanusa, ela está perguntando sobre as pessoas que sempre começam as coisas e não terminam. Então é assim, ó. Para mim fazer algo, começar a fazer algo, eu preciso ter clarificação desse algo. O que que eu quero fazer? Para que eu quero fazer? E isso é importante para mim? Por que que isso é importante para mim? Que impacto que isso vai ter para mim? Então, Vanusa, a primeira pergunta lá que você fez, né? Por que você começa e não termina? É exatamente a segunda, é a procrastinação. A procrastinação, ela é um prêmio. Na verdade, eu não quero fazer algo e eu finjo que eu faço. Então, eu começo e não termino. Porque eu não tenho clareado aqui na minha mente se isso é importante para mim. Que importância isso tem para mim? Se não tem importância, eu começo, mas daqui a pouco eu paro. Ou se é algo que eu não quero fazer e eu estou fazendo para agradar alguém. Aí eu começo a fazer, mas eu paro na metade. Né? Então, a procrastinação ela é bem ampla, tá? Não é só isso, não. Ela é bem ampla de se discutir. Tem E várias geralmente, vertentes. e também, Vanus, uma das vertentes é que o bloqueio mora algo que você tem medo. Às vezes a procrastinação é um medo ou alguma coisa que você não quer enfrentar. Você Exatamente. ou uma dor que você não quer enfrentar. Ah, e às vezes eu deixo de fazer uma tarefa essencial para estar numa rede social. Mas às vezes aquela tarefa essencial, ela traz uma mensagem e que você não quer encarar, não quer aceitar, não quer, não quer se confrontar naquele momento. Então você vai deixando de lado. Às vezes é um Tem, projeto que você quer iniciar e não começa, né, Eliselma? Fica uhum, protelando e protelando, sim, né? uhum, Ou, ou uma não aceitação também, não aceitar a imperfeição nossa, né? ser Quando perfeccionista, é isso. ser Uhum. perfeccionista, né? Eu gosto de dizer que é a síndrome de Michael Jackson, né? Você se prepara e nunca está pronto o show, né? Tá Uhum. sempre faltando algo, uma luz, um passo, alguma coisa. Então, faz a primeira dança, vê como é que acontece, entra em ação. Às vezes o monstro tá só na cabeça do procrastinador. É. Eu tenho um dos posts meu lá também, fala um pouquinho sobre procrastinação, se alguém quiser ler lá depois. A Pamela perguntou assim, ó, e quando você tem duas profissões distintas e as duas te fazem bem e você gosta das duas, como procedo? Então, Faz como coisa, eu. é uma coisa bem simples.
Eu tenho duas coisas que eu gosto, estou nas duas. Mas se ela perguntou isso, é porque isso está incomodando, né? Porque se eu estou nas duas, eu gosto das É, duas, e as duas não me incomodam, não me atrapalham em nada, então eu não preciso saber o que eu faço, eu só continuo como eu estou. Como ela perguntou, eu acho que ela quer estar incomodando ela em algum quesito. Então, qual que seria a observação que ela teria que fazer? Qual das duas eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender e já não me atribui em nada, já não me soma mais nada? Então, eu chego no lugar e eu fico para me aprender, não é só para ganhar dinheiro. Então, eu chego lá, eu fico, eu aprendo. Deus não me fez para ficar preso numa coisa só a vida inteira. Então, eu aprendi, agora eu vou aplicar o que eu aprendi. Para dar fruto, porque senão eu vou ficar presa ali. Então, eu preciso colocar na balança. Eu preciso colocar na balança. Espera aí. Eu estou nessa e estou nessa. Qual que começou a me incomodar? Se eu fiz essa pergunta, alguma coisa está me incomodando. É o quê? A falta de tempo? É o cansaço, porque está trabalhando muito nos dois lugares? E aí eu tenho que colocar numa balança e começar a pesar isso para me ver qual deles está sendo mais pesado para mim e qual compensa mais ficar. isso. Eu comungo com a Eliselma. Às vezes, quando você não está mais aprendendo, quando você não está mais sentindo prazer, não está mais contribuindo, eu acho que mesmo você gostando, é o momento de deixar ou de procurar uma escala, né, desse trabalho, aonde esse trabalho pode me levar a um passo maior, né? Sim, Pensar no trabalho, se ele é escalável ou não. Né? Às vezes, seu trabalho está ali chamando para um próximo nível e você não quer dar esse próximo passo. exatamente. Quem mais perguntou? Deixa eu ver. Ninguém tem mais perguntas? Cadê o povo das perguntas? Os Oi, curiosos de Célia. plantão. Boa noite, Célia. Deu para entender, Pamela? Ah, deu para entender lá. Ela botou obrigado pelo esclarecimento. Então, eu acho que ajudou o comentário. Alguém mais quer fazer perguntas, pessoal? A Eliselma, a Célia, ela tem uma live, né, às 21. A gente consegue incluir ela nessa? Porque o dela Nessa vem, aqui, eu sim, acho, eu acho que é uma pessoa uma só que vai. pessoa, Fica né? duas, dupla. Aí para entrar outra, uma sai. Mas aí é interessante que você abra dela, por quê? Por causa do Isso. tempo que vai acabar. Tá bom? Então, pessoal, vocês estão assistindo aí, que vocês não têm mais perguntas. A gente pede que vocês coloquem sugestão lá. Vocês querem que a gente faça live falando sobre o quê? Coloca lá pra gente e a gente faz mais lives falando sobre assuntos que são pertinentes para vocês. Ó, meu irmão está perguntando, ó, como eu Como faço para faz não deixar... Ai, peraí que apagou não aqui. deixar o passado. Como faço para não Direcionar o deixar futuro. o passado direcionar o futuro? Essa é boa. Vivendo no presente, né, Vivendo irmão? o agora, vivendo o agora. Não olhe para trás e nem olhe muito para frente. Ou Olhe para o hoje. faça um ritual de conclusão do passado. Escreva uma carta, né? Jogue no mar.
Peça desculpa a alguém, né? Faça um ritual de transição. Nesse momento, eu vou deixar o passado terminar aqui e vou iniciar o meu próximo. Focar no presente. Eu não consigo ir no passado mudar nada, mas eu consigo impactar no meu futuro tendo ações no presente. Um bom Então livro é eu O Poder do Agora, né? Um bom livro para leitura é O Poder do Agora. Como permanecer no agora. Procure os cheiros, os aromas, as cores. Quanto mais presente no agora você estiver, menos você vai começar a lembrar menos do passado. e outra coisa também é ressignificar, né? Mas aí muitas pessoas não conseguem fazer a ressignificação sozinhas, A precisam da Magnólia ajuda. Lima é a minha irmã, tá pedindo mais lives sobre procrastinação. É o assunto do momento, procrastinação. Então, às vezes, a pessoa não consegue fazer a ressignificação sozinha, ele precisa de uma ajuda, né, do profissional. Então, a minha prima entrou, Rosemary, que legal. Então, às vezes, a pessoa precisa de um profissional para ajudar ele a ressignificar aí o passado. Às vezes é alguma coisa que marcou tanto que a pessoa não consegue viver o presente sem trazer o passado para ficar impactando ali, às vezes até bloqueando ela no presente, né? Então, ela precisa ressignificar. Ela precisa tratar isso aí, ver esse problema por um outro ângulo. A Vanusa está pedindo sobre bloqueios na vida financeira. Ah, eu tenho uma pessoa legal para falar sobre isso. Para convidar para falar sobre vida financeira. A gente vai convidar. Está anotando aí, Tereza? Eu não estou, não. Eu Depois estou você passa, anotando não. tudo. Depois você Estou passa para a anotando tudo. gente no grupo, no grupo. Ah, vou passar Tá. para a Tereza. Gente, o pessoal do meu grupo, vou passar para a Tereza o link do nosso grupo para ela participar com a gente. Ah, vou sim. Ó, meu irmão rindo, engraçadinho, que ele fez uma pergunta dificílima que ele sabe a resposta. Ai, gente, é Então, muito gostoso estar Eliselma, aqui conversando com vocês, respondendo as perguntas. E aí vocês pode mandar inbox lá a sugestão de vocês, tá? No meu Insta tem bastante assunto lá que fala sobre ansiedade, sobre a própria procrastinação, tá? E aí quem quiser olhar lá, tem bastante conteúdo lá. Quem olhar, tiver dúvida, pode mandar pergunta, tá bom? Fala do foi seu muito aí, bom, Tereza. né? Não, hoje a gente está numa maratona, né? Um desafio a mais para as nossas profissões, né, Eliselma? E vou agora me despedir de vocês com o coração assim transbordando, transbordando de alegria por estar vivendo esse momento com a Eliselma, porque sei que é um marco na nossa vida e que muita coisa vai fluir, muita coisa bonita vai acontecer ao longo de 2021 e vamos trazer todos esses questionamentos que nos pediram, né, Eliselma? A gente vai correr e Vamos, providenciar vamos tirar as dúvidas. e embrionar muita coisa bonita que vem por aí. Isso aí. Então tá, gente. Fica um beijo aí para todo mundo que participou. Muito obrigada, tá, por vocês estar aqui assistindo a gente, participando, fazendo pergunta. Alguém falou oi aí, que eu não Ah, conheço. obrigada, Berenice. Berenice é uma fofa. Olha, Luísa. Muito legal. Tem alguém que falou oi, mas eu não conheço. Você conhece, Teresa? Acho que é Poxa. Olá, Socorrinha. Ai, eu não.
entrou uma turminha que é conhecida, mas o nome é outro do... Não conheço. Gente, se vocês quiserem mandar mais alguma pergunta por enquanto. Eu nem sei, você marcou o tempo, Tereza? Eu nem marquei o tempo. Marquei, a gente já excedeu 10 minutinhos. Já? A Luísa está dando os parabéns pelo trabalho genial de vocês. Ah, Gratidão, viu? obrigada. Legal. Então, logo, logo, assim, quem tem a Eliselma e quem me segue, né, já vai saber desses bloqueios, né, Eliselma, e procrastinação. Quer ficar, Uhum. Eliselma, respondendo a turma? Não entendi, desculpe. Você quer continuar respondendo a turma e eu saio porque tenho esse compromisso das 9h20? Posso ficar aqui respondendo algumas perguntas. Quem tiver pergunta, manda aí. Pois Quem um quiser forte entrar também abraço, para falar pessoal. comigo, fala aí que eu Isso. chamo. Pronto, faz a pergunta ao vivo. Isso aí. Eu tenho um compromisso para logo mais. E Uhum. assim, saio com o coração transbordando, viu, Eliseu? Gratidão por essa noite. Eu que E, agradeço. e a gente vai falar muito de propósito e como esse pessoal pode encontrar, né? Isso. Beijos. Um beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Então tá, pessoal, eu vou aguardar um pouquinho. Quem quiser fazer perguntas ou quem quiser entrar comigo aqui para perguntar alguma coisa, manda, manda aí um oizinho, coloca me chama, alguma coisa aí que eu chamo você. Tá bom? Vou esperar até 9h30. Até 9h30 eu fico aqui, tá? Com vocês para saber as perguntas que vocês tiverem para fazer, pode ir fazendo aí. Parabéns. Obrigada. Obrigada a vocês, né, gente, por vocês estarem aqui vendo a gente. Muito legal. Manda pergunta aí. Vocês não têm mais perguntas? Vocês estão vocês estão um pouco curiosos. Manda pergunta aí. Quero ver se vocês sabem perguntar. Nada de pergunta? O que vocês querem que a gente fale na próxima? Falaram procrastinação, falaram sobre ansiedade. Falar um pouquinho sobre a questão do propósito, vou dar uma dica, né? Quem quiser saber qual é o seu propósito, o que você veio fazer aqui na Terra, né, e não está fazendo, vou falar só um pouquinho. Ah, Jefferson chegou. Até que enfim, Jefferson, me salva. O pessoal não tem perguntas. Faça pergunta, você é o cara da pergunta. Então, qual que é o propósito da gente? É uma coisa que quando você fala disso, você se anima. Você fica energizado, você fica motivado só de pensar no assunto. Ó, o crítico falou que quem não faz pergunta é porque já sabe tudo. Ah, que legal, então estou no meio de pessoas que sabem tudo. Só tem gente que sabe tudo. Então eu que vou fazer pergunta. Eu não vou responder, vou fazer pergunta então, já que vocês sabem tudo. Então, olha bem, gente. O propósito da gente é uma coisa que não é pesada. É leve e eu amo fazer. Então, quando eu amo fazer algo, eu faço isso com muita vontade, com muito carinho, com muito amor. E isso atrai outras pessoas até mim. Né? Opa, chegou uma pergunta aí de uma pessoa que não sabe tudo, Wilson. Ó, como administrar melhor o emocional?
Como que você administra o emocional? Primeira dica. Primeira dica quem deu foi o Wilson, né? Quem vive no passado não consegue administrar as emoções do presente. Então, nós temos que viver o hoje. O que passou, eu não consigo mudar nada do que passou. Então, não é bom ir lá. Então, peraí, Jefferson, que eu vou te responder. Fala pra gente aí o que você amava e não faz mais. Então, eu administro o meu emocional quando eu coloco, eu não deixo a minha emoção me dominar. Então, vou dar um exemplo assim, vou dar um exemplo meu, por exemplo. Quando eu tenho algo que me preocupa ao ponto de me impedir de fazer minha rotina, eu desvio meu pensamento para outra coisa que seja importante. Né? Eu prendo meu pensamento, eu prendo a minha atenção naquilo que para mim é importante. E aí eu passo a sentir de uma forma diferente. Então, eu estou administrando a minha emoção. Eu não deixo ela me dominar. Né? Eu estou tão preocupado que eu não consigo dormir. Então, você está deixando a sua emoção te dominar. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que aprender a migrar o seu pensamento para outras coisas. Essa é uma dica, tá? Mas existem N formas de você administrar suas emoções, né? E aí, isso pode ser ensinado, e aí você tem que exercitar isso, né? Tem pessoas que falam assim, quando eu estou muito triste, ou quando eu estou muito aborrecida, eu perco a fome. Ou eu como muito. Ela está deixando as emoções administrar ela. Não ela está administrando a emoção dela, né? Então, são formas, meios, exercícios, coisas que você tem que aprender e exercitar para que você consiga fazer cada vez mais, com mais facilidade, né? Quem tem fé aí, né? A fé é um forte componente aí para a questão do administrar o emocional, né? Tem pessoas que falam muito de Deus, mas na hora de colocar na prática, ele afina, né? Então eu falo muito que Deus tem todo o poder, que Deus pode todas as coisas, mas na hora H eu corro. Eu não confio que ele pode, eu não aceito que ele faz, eu não acredito que ele faz, e aí complica. A minha emoção tá me dominando, né? Jefferson, fala pra gente aí o que você amava fazer e você não tá fazendo mais. Jaine, amor, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui quem está querendo participar. Solicitar a Nilza para participar aqui com a gente. A Pamela falou que as emoções dominam muito ela. Tem que praticar. Praticar o domínio das emoções. E amiga? Ei, cheguei. Tudo bem? Tá tudo bem. Então, a gente está falando sobre dominar as emoções. O que você pode falar aí para o pessoal sobre domínio de emoção? Eu dei umas dicas aí. Então, eu não ouvi as dicas, né? Então, eu corro o risco de sair um pouco do assunto, né? Mas dominar as emoções é algo que eu tenho. Peraí, deixa eu desligar a televisão, tá muito barulho. Me concederem a chave da cidade. Eu entendo que é uma grande honra. E eu sou muito... Então, dominar as emoções é uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente. Então, dá uma dica para o pessoal na prática aí, do que você fez aí para dominar suas emoções. A Pamela falou aí agora que as emoções dominam ela direto. Eu não tenho permitido muito, não, que as emoções me dominem, porque eu acho que a gente tem que se dominar, né? Aquela questão do domínio próprio, né?
Domínio próprio é isso também. Eu entendo que é isso também. É a gente perceber que certas atitudes, que certas posturas que as emoções nos levam não são produtivas, às vezes nos envergonham, às vezes nos expõem. E aí a gente, eu não sei, eu acho que é um pouco da idade também, vai fazendo a gente ficar mais silencioso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito emoção, você sabe disso, né? Sempre fui muita emoção. E eu estou aprendendo hoje em dia a ser mais racional, né? A me conter, é uma coisa que eu estou aprendendo, a me conter, a não me expor, certas respostas. Isso aí é um exercício que eu faço diariamente. Respostas que vem aqui, ó, aí eu mordo e não falo, não respondo, porque não vai gerar nada, vai gerar desconforto, vai gerar confusão, discussão, e aí eu não respondo, fico calada, e está sendo muito bom para mim isso. Isso. Eu acho que é o começo do domínio, é você entender e não ficar repetindo as situações, né? Por que às vezes as pessoas brigam? Ah, toda vez que eu vejo você, a gente briga. Ah, por quê? Porque você não parou para pensar ainda que aquilo que você faz é o que faz a discussão acontecer todo dia, e minando os relacionamentos, porque você ainda não parou para pensar, poxa, por que eu fico repetindo isso, né? Que não é produtivo, que não é legal. E eu tenho aprendido a ficar bem calada. E eu gosto mais dessa Nilda. Isso é autorresponsabilidade, né? Eu saber o que cabe a mim para evitar situações que às vezes são prejudiciais a mim mesma, né? E outra coisa que é também, outra dica que é legal, é eu interpretar a causa do que eu estou sentindo. Por que eu tenho que questionar? Por que eu estou sentindo isso? Para que eu estou sentindo isso? Isso vai me levar aonde? Isso que eu estou sentindo. Né? Então, às vezes as emoções vêm, a gente só aceita e fica curtindo ela. Né? Quando, na verdade, a gente tem que quando vir uma emoção que eu sei que me prejudica, eu tenho que questionar. Então, que benefício eu estou tirando disso que eu estou sentindo? Para que é isso? Né? Que proveito eu vou tirar dessa emoção? Então, se eu começar a me questionar, eu vou começar a redirecionar minhas emoções. E aí eu vou usar elas mais a meu favor do que contra mim. Né? Então, quando eu sei questionar, criticar, eu não vou só aceitar, eu estou muito triste, então eu vou sentar aqui e vou chorar, vou aceitar a tristeza e vou chorar. Não, eu estou triste por quê? O que eu vou aprender com isso? O que eu vou aproveitar com essa tristeza? Né? Então, as emoções, elas vêm, elas têm que ser criticadas, têm que ser peneiradas, e eu tenho que tirar proveito disso. Isso é bom? Não é? Se não é, eu descarto. Se é bom, eu vou usar. Né? Então, Nilza, você não ouviu? Eu tinha dado um exemplo de que quando eu estou muito preocupada com algo, aborrecido ou entristecido, eu desvio meu pensamento para alguma coisa que é mais importante. E eu prendo a minha atenção nessa outra coisa. É como se fosse uma âncora, né? Augusto Cury fala muito disso, ancorar. Você tem que ancorar seu pensamento em outra coisa. Tem as janelas, né? Janela do bem e do mal. Ele chama de janela killer, as janelas do mal, né? Então, se o meu pensamento está preso naquilo que é ruim, as minhas emoções vão ficar fixadas ali no que é ruim e eu vou viver aquilo ali. Agora, se eu aprendo a tirar a âncora dali e ancorar em outro lugar, eu também vou viver aquele outro benefício. Então, eu preciso aprender isso. Às vezes as pessoas conseguem sozinhas, às vezes elas precisam de ajuda para isso. E aí procura-se profissionais na área para ajudar, né? Porque quando as emoções estão no comando o tempo todo, essa pessoa não vai ser bom para essa pessoa, né?
O Jefferson falou aí que ele é racional e tal, mas até os racionais têm um momentinho aí que eles deixam as emoções dominar eles, nem que seja para reação de... A reação, vamos dizer, a reação de... bateu, levou, né? Então, os racionais são muito assim. Então, tem que ter cuidado também, né? Então, eu gosto de pensar dessa forma, assim. A gente tem que ter o controle, é aquilo que você falou, né? É a ponderância, a gente tem que saber, o autodomínio, né? A gente tem que saber se dominar o nosso ser, né? Sim. A gente quando não... você falou sobre domínio, eu lembrei, né, que nós fomos deixados aqui para dominar, né? Uhum. Mas se a gente não se dominar, a gente já perdeu a parada. Não domina mais nada. No princípio de todas as coisas, né? Se a gente não se dominar, a gente não... E outra, dominar sobre o ser humano, que normalmente as emoções são muito geradas, né? Pelo círculo que nos, né? Por aqueles que nos cercam, e as coisas que essas pessoas fazem ou deixam de fazer, é aquela coisa de vá cuidar da sua vida, né? A gente não pode dominar sobre o outro ser humano, porque ele também foi deixado aqui para dominar. A minha caneca. Só que não. Pois é, aí, ó. A gente não foi deixado aqui para dominar sobre outro ser humano. A gente foi deixado aqui para dominar sobre a gente, né? O domínio próprio, que a palavra fala. Uhum. E o resto, os animais e as coisas e a natureza, enfim, mas não sobre o outro. E a maioria das discussões e dos transbordar das emoções e as confusões que a gente arruma, normalmente é porque a gente quer que o outro faça aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente pensa que é o modo certo, né? Uhum. Não, mas não é assim que faz, não é agora que faz. E eu fui muito assim. E eu, graças a Deus, eu tô envelhecendo e melhorando a cada dia nesse sentido, porque eu aprendi que quem sou eu para dominar sobre os outros? Eu não domino sobre os meus filhos, eu não domino sobre meu marido, eu não domino sobre ninguém. Exatamente. Se eu conseguir dar conta da minha vida, já me dou por satisfeito. Isso aí. A Berenice está falando aí, ó, que quando o filho faz algo, né, a mãe sofre pelo filho. Então, é isso que a Nilza acabou de falar. Os nossos filhos, ou qualquer que seja outras pessoas, elas têm o livre-arbítrio assim como nós. E elas vão exercer da forma que elas acham que tá bom, que é certo. E a nós cabe o quê? Aconselhar e aceitar. Então, se o filho quer ir pelo um caminho errado e ele não quer voltar e para ele tá certo, nós vamos sofrer? Vamos. Mas nós temos que aceitar que é a escolha dele. É respeitar o livre-arbítrio que ele tem, assim como eu tenho. Então, mas ele vai quebrar a cara, ele vai se dar mal, mas ele escolheu isso. Ele escolheu. Então, ninguém pode tirar dele aquilo que foi dado para ele. Nem quem deu para ele vai tirar. Quanto mais eu, que sou igual a ele. Então, eu só tenho que aceitar e fazer o que eu posso, que é aconselhar, que é acolher, às vezes, quando precisar, também não é sempre, né? Então, se ele escolheu, ele vai ter que arcar com as consequências das escolhas também, né? É dolorido para uma mãe, um pai ouvir isso? Claro que é. Só que o ser humano, ele é assim, ele aprende arcando com as consequências, é a autorresponsabilidade, ele tem que ser responsável pelas escolhas dele. O que acontece na vida dele, seja bom, seja mal, foi porque ele escolheu. Ele é responsável pelo que acontece com ele. Né? Igual a Nilza aí, ela falou, enquanto eu queria forçar a barra, não dava certo. E ela era responsável por forçar a barra, e nada dá certo.
Aí o dia que ela quis mudar, as coisas começaram a dar certo. E de quem foi isso, essa responsabilidade? Dela também, né? Então é isso. As pessoas têm que aprender a serem autorresponsáveis. A gente está sempre querendo colocar a culpa em alguém. Não, aconteceu isso comigo, foi porque minha mãe que não me ensinou, foi porque o meu marido, não foi nada de ninguém, não. Tudo que acontece comigo, eu sou responsável. Seja bom, seja ruim, pode procurar que a responsabilidade é sua. Tudo que acontece conosco, nós permitimos que aconteça. Mas fulano não me respeitou. Quem permitiu não ser respeitado? Foi a própria pessoa que não permitiu. Você permitiu que o outro não te respeitasse. Você permitiu que o outro fizesse isso com você. Né? Mas eu faço tudo para todo mundo, ninguém faz nada para mim. Então por que você faz? Quem faz é você. Então, é sempre a responsabilidade, eu tenho que ver ela para mim e não no outro. O pessoal parou de fazer pergunta, não tem mais pergunta. Acabou a pergunta. Quer falar mais alguma coisa, Nilza? Eu? Não, agora você estava falando sobre aquilo que aconteceu com você, que você tenta responsabilizar o outro. Eu me lembrei aqui até o que não aconteceu. Às vezes a gente se frustra com o que a gente não foi, com o que a gente não alcançou, né? Com aquilo que faltou. Tem gente que vive agarrado nessas coisas, né? Valoriza aquilo que não tem, né? Valoriza aquele que não está presente, aquele que se ausentou, aquilo que você não alcançou. Tem gente que vive focado nisso, né? E adoece de ficar focado nisso. Naquilo que não conseguiu, naquilo que o outro fez de mal e fica focado naquilo. E aí é aquela questão do ontem, do hoje, do amanhã. Né? A gente tem que viver o hoje, né? Porque a gente tem que se responsabilizar pelo que alcançou, pelo que não alcançou, pelo que viveu, pelo que não viveu, e parar com essa bobagem de ficar botando a culpa no outro. Porque às vezes o outro nem sabe que te fez mal e está levando a vida dele de boa e você está sofrendo e remoendo, né? E ruminando aquilo. Ruminando. Essa é a palavra, ruminando. Não é ruminando aquilo para a vida toda e sofrendo e sem produzir, sem evoluir por causa de pessoas e coisas que aconteceram, que estão lá para trás, ficar lá para trás. E você fica, né, estacionado por conta da falta de responsabilização, de autorresponsabilização, né? O que eu sou porque fui até aqui que eu quis vir, né? Eu não fiz um curso, porque eu não estudei, porque meu casamento não deu certo, porque, enfim, tantas queixas que a gente traz, né? Que a gente vive se queixando de tudo. Mas a gente é a autorresponsabilização. Quando eu não quiser mais viver essa situação, eu vou mudar. Não é? Exatamente. Eu vou mudar. Eu tô aqui empurrando minha obesidade, né? Com a minha preguiça, né? Você sabe disso e eu também sei, né? Mas vamos sair. Amanhã eu acho que eu vou dar o pontapé nessa situação. Consegui marcar um treino de 30 dias. Vamos ver se eu vou fazer os meus 30 dias. Sabe então, que horas que eu caminho? Sabe que horas que eu caminho? 9 horas. 9 da noite, 21. Da noite? É mesmo? Hoje eu não fui porque eu tô na live, mas eu vou todo dia 9 horas. Eu termino de atender, como alguma coisa e vou caminhar. Não dá para ir de manhã, vou à noite. Não, eu vou entrar nessa amanhã. Com fé em Deus. Tem que entrar. O nosso corpo é o templo do Espírito. Então, como que você está cuidando desse templo? Enchendo de lixo, tô. Mas eu vou parar. Parar. Gesselita, que saudade. A Gesselita aí, fez live com nós. Lá no grupo, no primeiro grupo. Olha aí.
Mas quem mais que está nessa live que eu não estou vendo ninguém? Ou eu que Bom, entrei tarde? aqui para mim tem 9 pessoas, 8. Ó, Kelly, André Medeiros, Berenice, Lude, Maiara, O Wendel está ainda aí? Deixa eu ver. Acho que ele está ainda. Eu não consigo, eu não sei porque que eu não vi. Então acabou, né? O pessoal não quer mais fazer pergunta, tá tudo legal, tudo certo. Então tá, pessoal, Pois depois vocês vão botando, coloca no inbox lá o que vocês querem que fale, que pergunta que vocês têm, que eu vou respondendo lá. Então tá bom. Desculpa ter entrado com tarde. Olha, Edileuza aí, com você não tem desculpa. Tem mesmo não, comigo não tem desculpa. Não tem não. Não tem mas eu desculpa. sei que não tem. Não tem mesmo não. Como diz nosso amigo Pablo, quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. É verdade. É verdade. Ai. Por isso que eu não gente dou tem que parar de se desculpa. enganar, né? A Tereza me chamou para a live hoje, me desafiou. Falei, pronto, aí, vou ter que aceitar o desafio. Estou com 2 pessoas para atender e ainda vou ter que ter a live depois ainda. Olha aqui uma coisa que eu tenho que te mostrar. Olha aqui. Matheus? Ei, Matheus! Ei! Ei, que cabelão, gente! Ó, Lisselma. Tá Lisselma, grandão. você sabe por que ele tá jogado no chão e chorando? Porque eu tô na live aqui com você e não dei atenção pra ele até agora. Ele já foi e voltou aqui 1 milhão de vezes e eu não dei atenção e ele tá aqui chorando por causa disso. Então dá Deixa eu dar atenção pra desse camarada aqui. Um beijo, gente. Beijo. Beijo, obrigada aí todo mundo. Tá? Tchau, gente. Tchau. Todo mundo. Tchau.